nossa revisão para gravar. E eu, obviamente, preciso começar essa revisão falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens. Nossa linda física. Tem mais um ser humaninho chegando ali. Galera, para nós fazermos a nossa revisão, eu planejei o seguinte. Semana passada eu não consegui acessar o Zoom. Eu tive que responder vocês pelo celular, né? Então a gente não teve aula via Zoom. Mas eu deixei o link do conteúdo para vocês assistirem o vídeo. Então a minha ideia é discutir o conteúdo de força de atrito com vocês, porque eu não discuti, eu só passei link de vídeo, então eu quero discutir com vocês. E aí fazer exercícios para treinar isso daí, tá bom? Então eu vou dar uma pincelada rápida no que é, para que a gente possa conseguir fazer esses exercícios. E daí na aula de amanhã eu vou conversar de novo sobre força de atrito, mas eu vou aprofundar pensando mais numa análise gráfica, pensando em outras aplicações também. Hoje vai ser só no que a gente vai usar para os exercícios, tá bom? Estão ouvindo o carro do sonho? Palhaçada, vai passar bem agora o carro do sonho, sacanagem comigo, né? Mas tudo bem. Então, jovens, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só ajeitar aqui, porque senão vai compartilhar errado. Não é para compartilhar errado, é para compartilhar assim, ó. Isso aí. Aqui. Então, compartilhar isso aqui. Aí, então vocês estão vendo o que eu estou vendo também. Deixa eu colocar para maximizar aqui. Não vai ensinar? Vai. Aí, se tiverem dúvidas, jovens, vocês podem mandar no chat aqui, que eu vou acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero começar falando, então, sobre força de atrito. Jovens, a força de atrito, ela é uma força que normalmente, vejam que eu estou falando normalmente, não é sempre, ela se opõe ao movimento. Na maioria das vezes, ela se opõe ao movimento. Então, se você tenta empurrar um objeto para um lado, a força de atrito dificulta essa aplicação de força. Então, por exemplo, jovens, aqui a lousa não é tão boa quanto aquela que eu uso no programinha, mas para eu poder usar as questões eu tive que usar aqui. Então, ó, tem uma superfície plana e horizontal, aí tem um objeto aqui em cima, um bloquinho, né, lógico, para facilitar. E você vem aqui, ó, e aplica uma força F sobre o bloquinho. O atrito que existe entre o bloco e a superfície, ó, ele se opõe ao movimento, ele vai dificultar o movimento. Então, tá aqui, essa é a força de atrito, tá bom? Agora, se você pensa numa pessoa que está caminhando, então tá aqui, ó, um ser humaninho caminhando, feliz e alegre. Tá aí, uma pessoinha caminhando feliz e alegre. O que vai acontecer aqui, jovens? Por que nós conseguimos andar? Nós empurramos o chão para trás e como existe atrito aqui, ó, entre o nosso pé e o chão empurra o nosso corpo para frente. E essa força que empurra o nosso corpo para frente, ó, é a força de atrito, tá bom? Então, nesse caso específico de uma pessoa ou de um animal caminhando, a força de atrito, ela fica no mesmo sentido do movimento. Porque pensa comigo, se você tenta caminhar numa superfície sem atrito, o que acontece? O seu pé fica derrapando, você não sai do lugar. Então, é o atrito que te permite andar, é o atrito que te permite não derrapar, tá bom? Então, nesse caso, é o atrito que te empurra para frente. Mas essa vai ser a única situação, tá bom? Todas as outras, por exemplo, que você tenta deslizar um objeto sobre a superfície, a força de atrito, ó, ela vai dificultar esse movimento. Ela vai se opor a esse movimento, tá bom? Essa é a ideia principal do que nós vamos pensar para a força de atrito. E aí, como que eu calculo, jovens, força de atrito? Nós vamos representar a força de atrito assim, ó, FAT. E a força de atrito, ela vai ser Mi vezes a normal. O que é o Mi, jovenzinhos? É um U com uma perninha mais comprida do que a outra. É uma letra grega, tá? Que recebe esse nome Mi. Ele é o
coeficiente de atrito. Tem como você saber de cabeça o coeficiente de atrito? Ó dedinho, ó dedinho. Não, não tem como. Então, o exercício tem que fornecer para você quanto que é o coeficiente de atrito que existe entre as superfícies que estão em contato. Senão, você não tem como saber o valor, tá bom? E a normal, jovens? A normal vai depender de cada caso. Geralmente, ela é igual ao peso, mas não necessariamente tem que ser, né? Se for um plano inclinado, por exemplo, já não vai ser. Ela só vai ser igual ao peso se o plano for na horizontal, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado. Mas a equação geral que nós vamos usar para a força de atrito é essa aqui. Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suave, né? Existem dois tipos de atrito, tá bom? O atrito estático e o atrito cinético. Mas eu não vou falar deles para vocês hoje, porque para fazer os exercícios que a gente vai fazer na sequência, a gente não precisa saber, por enquanto, distinguir uma força, um tipo de atrito do outro, tá bom? Amanhã, então, eu discrimino para vocês a diferença dos dois tipos de força de atrito, e a gente vai treinar mais alguns exercícios amanhã e a gente vê essa diferença. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que a força de atrito vai ser μ vezes a normal. Beleza? Se não há questionamento, nós vamos para o próximo slide, que já é um exercício. Vamos lá. Aí, fechar minha imagem. Diz assim o primeiro exercício, ó. Os blocos A e B encontram-se apoiados sobre uma superfície horizontal, onde o coeficiente de atrito entre cada corpo e o plano é μ igual a 0,2. Uma força constante de intensidade 20 newtons é exercida sobre A, como mostra a figura. Determine, letra A, a aceleração dos blocos. Letra B, a força que A exerce em B. E letra C, perdão, a B que exerce em A e C, a que A exerce em B. Beleza? Então é isso que o exercício pede para nós aí, jovenzinhos. Vejam que eu vou desenhar aqui a força que eu não tinha colocado. Ela é uma força que está sendo aplicada no bloquinho A. Então, essa é a força F. Beleza? Então, jovens, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos representar separadamente cada uma das forças que estão sendo aplicadas sobre esses blocos, tá bom? Eu vou desenhar essas forças, galerinha, separadamente, tá? Então, vou fazer a força do A e a força do bloco B separadinhos. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Diagrama de forças. Corpo A. Então, tá aqui a superfície plana horizontal. Beleza? E aí, jovens, esse aqui é o corpo A. Então, quais são as forças que estão atuando sobre o corpo A? Vou pegar outra cor aqui para fazer os desenhos de força. Então, eu sei que tem a força normal, que é perpendicular à superfície. Vou chamar de normal A, porque é o bloco A. Tem a força peso, né? Que é o peso do bloco A. Tem essa força F, que está sendo aplicada sobre ele. E, jovens, existe atrito. O exercício disse para nós ó, que tem um coeficiente de atrito entre as duas superfícies. Portanto, tem uma força que se opõe ao movimento. Eu tento empurrar o bloco para aquele lado, a força de atrito dificulta o movimento.
E como o A está em contato com o A empurra o B. Só que o B empurra o A. Lembram da terceira lei de Newton, ação e reação? Se A aplica uma força em B, o B aplica uma força em A. De mesma intensidade e direção, só que sentido oposto. Então, eu tenho essa força que eu vou desenhar aqui, ó, que é a força do bloco B sobre o bloco A. Tá bom? Então, eu tenho isso aqui para o corpo A, jovenzinhos. Vou fazer a mesma análise pensando agora no corpo B. Então, faz lá o plano horizontal, desenha o bloquinho B aqui em cima. E vamos lá. Quais são as forças que eu tenho para representar para o bloco B? Bom, tem a força normal do bloco B, tem a força peso do bloco B. Beleza. Se o B empurra o A, é porque o A está empurrando o B aqui, né? Então, força do bloco A sobre o bloco B. E existe o atrito entre o bloco B e o chão também, que vai dificultar o movimento. Então, tá aqui. Força de atrito. Vou chamar aqui, ó, FAT A, força de atrito do corpo A, FAT B. Força de atrito do corpo B. Beleza? Agora que eu escrevi, jovenzinhos, todas as forças para cada corpo, eu vou analisar o que está acontecendo aí. Mas antes da análise, jovens, até aqui, na etapa de desenhar as forças, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Se tiver, pode mandar, vai lá. Pode mandar via chat ou pode usar o microfone, vocês que sabem, que for mais fácil para vocês aí. Então, vou tocando o barco. Olha lá, eu vou escrever para o corpo A. Ó, o bloco A ele não vai flutuar nem vai afundar na superfície. Então, olhando no eixo vertical, eu posso afirmar que a normal A tem a mesma intensidade do peso A. Porque se a normal A for maior, o bloco sobe, se o peso A for maior, o bloco desce. Nenhum dos dois ocorre aqui, então os dois têm a mesma intensidade. Quando eu olho na horizontal, o bicho pega, né? Porque aqui tem um monte de força na horizontal. Jovens, o que vai acontecer com o bloco A? Ele vai se mover para a esquerda ou para a direita? Ele se move para a direita, né? Então, vou colocar aqui, ó, a força resultante sobre o bloco A vai ser para a direita. Então, vou deixar desenhadinho aqui. Desenhadinho aqui a força resultante. Beleza. Então, se tem força resultante, jovens, eu vou pensar na segunda lei de Newton, né? O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Jovens, quem que vai ser a força resultante? A força que está apontando no mesmo sentido da força resultante é positiva. As forças que estão no sentido oposto, elas são negativas. Então, vai ficar isso aqui, ó. Força F menos a força que o B aplica no A, menos a força de atrito do corpo A, é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar aqui, ó, a massa do A, né? Já que eu estou discriminando cada uma das forças. Cheguei nessa equaçãozinha simpática aqui, ó. Faço a mesma coisa brincando com o corpo B. Olhando na vertical, eu sei... Ah, esse aqui não apaga assim. Não é vertical, né? Cachorra chata, né? Por que essa cachorra da vizinha começou a latir agora? Então, ó, na vertical, eu sei que a normal e o peso têm a mesma intensidade. Então, a normal B tem a mesma intensidade do peso B. Então, tá lá. Porque não flutua nem afunda na mesa. Beleza. E agora, jovens,
eu sei que o bloco B ele desliza para a direita também, assim como o bloco A, né? Não tem como os dois, estando um encostadinho no outro, um deslizar numa direção em sentido e o outro no sentido oposto. Então, eu sei, nesse caso, que eles vão deslizar. Então, na horizontal, eu sei que vai ter força resultante. Então, eu já vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes a aceleração. Quem que vai ser a minha força resultante? A força que está no mesmo sentido da resultante é positiva. A que está no sentido oposto é negativa. Então, vai ficar força que o A aplica no B menos a força de atrito do B igual à massa do B vezes a aceleração. Chegamos nessa outra equaçãozinha simpática aqui. Beleza? O que o exercício pedia para nós na letra A? Ó? A aceleração, jovens. Eu tenho a aceleração nessa equaçãozinha e nessa aqui também. Então, eu vou chamar essa equaçãozinha aqui de 1 e essa equaçãozinha de 2. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que eu preciso fazer aqui? Sisteminha de equação, né? Então, eu vou somar as duas equações. Aí, olha que bacana, olha que legal, jovens. Terceira lei de Newton. A força que o B aplica no A tem a mesma intensidade que a força do A sobre o B. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Os corpos têm a mesma intensidade, a mesma direção, só sentido oposto de força. Então, se eu somar as duas, eu sei que essa vai anular com essa. Então, a força F o exercício me deu, as massas o exercício me forneceu. O problema é que eu não conheço as intensidades de força de atrito. Então, eu vou calcular cada uma delas separadinho já aqui, para depois eu só substituir, tá bom? Então, eu vou calcular aqui, ó, força de atrito do A. Vai ser o quê? O coeficiente de atrito vezes a normal A. O coeficiente de atrito é 0,2. E agora pense em Everton. A normal A é igual ao peso A. Peso é massa vezes a gravidade, jovens. E a gravidade a gente sabe que é 10. Então, a quanto que é a massa A? 2. Então, 2 vezes 10, o peso desse bloco vai ser 20. Então, a força de atrito do A vai ser 0,2 vezes o 20, jovenzinhos, que vai dar 4. Então, força de atrito aqui é 4 newtons. Vou calcular... Opa, aqui é o... Ah, tá certo. E aqui vou calcular a força de atrito do B. Vai ser o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal B, ó, e a normal B, nós já vimos que ela vai ser igual ao peso B. Então, o μ é 0,2 vezes o peso do B. A massa dele é 3, 3 vezes 10, 30. Então, caso alguém não lembre, jovenzinhos, peso é massa vezes gravidade. Tá bom? Então, tá ali a equaçãozinha do peso para alguém precisar. Portanto, no final do dia, nós encontramos que a força de atrito B vai ser 0,2 vezes 30, jovenzinhos, que vai ser 6. 6 newtons, tá bom? Vou ter que fazer um esqueminha aqui agora. Manter, sim, vamos manter. Eu vou abrir mais um slide para não ficar tudo muito espremidinho lá, tá bom? Aí deixa já coladinho ali, caso precise. Então, beleza. Chego até aqui, né? Então, agora, ó, eu vou somar a equaçãozinha 1 com a 2. Então, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Então, vamos lá. Somando 1 e 2.
Então, me ajudem aí para eu não fazer bobagem. F menos força do B no A. F menos a força do B sobre o A, menos a força de atrito do A, menos a força de atrito do A, é igual a massa A vezes a aceleração, beleza? Aqui, força do A no B, menos a força de atrito B, é igual a massa B vezes a aceleração. Então, beleza, vamos somar essas duas equações. Aí, jovenzinhos, entra aquilo que eu falei, né? Ó, FBA e FAB são duas forças de mesma intensidade. Então, uma menos a outra, você pode anular aqui, ó. Essas duas forças não te incomodam mais. Então, o que nós vamos ter no final do dia? F menos o FAT A menos o FAT B. Isso antes da igualdade. Depois da igualdade tem massa A vezes a aceleração, mais massa B vezes a aceleração. Como eu quero calcular a aceleração, ó, coloca a aceleração em evidência, jovenzinhos. Então, F menos FAT A menos FAT B é igual a aceleração vezes massa A mais massa B. E agora, esse parênteses todo que está multiplicando, eu passo dividindo. Eu acho tão legal fazer esse tipo de exercício. Vocês não têm noção como é divertido. Dividido por MA mais MB. Chegamos aí, olha que coisa maravilhosa, jovens. Chegamos na equação da aceleração, beleza? Agora é só brincar e fazer continha. Ajudem-me aí. A força F, ela valia 20 newtons, que foi dado no enunciado para nós. Menos... Opa, a força de atrito A, que é 4 newtons, menos o atrito B, que é 6 newtons, dividido pela soma das massas, 2 e 3. Então, 2 mais 3. Então, 20 menos 4, 16, menos 6 fica 10, 2 mais 3 é 5. E eu fico mais apaixonado ainda quando dá número redondo, ó. 2 metros por segundo ao quadrado, jovenzinhos. Essa vai ser a aceleração com que os dois blocos se movimentam juntos. Bonito, né? Da hora. Mó da hora. Vai, jovenzinhos, agora é com vocês. Questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Tranquilo, professor. Suave na nave? Legal. Beleza, então, ó, fizemos o que o exercício pedia na letra A. A aceleração dos blocos. Tá bom? Agora ele pede a força que o B exerce em A e depois a força que o A exerce em B. Nós vimos, jovens, que essas duas forças, elas vão ser iguais. Então, eu vou calcular a partir da equação 2. Tá bom? Então, ó, vou escrever aqui para a letra B a equação 2. Ela diz o quê? Que a força que o A aplica no B menos a força de atrito do B é igual a massa B vezes a aceleração. Como ele quer essa força, a força do A no B é igual à força do B no A, eu vou isolar ela aqui, ó. Portanto, vai ficar massa B vezes a aceleração. E esse termo inteiro que está subtraindo, ó, a gente passa somando. Então, agora é só brincar e fazer continha, ó. A massa B é 3 kg, vamos confirmar? Isso aí, 3 kg. A aceleração a gente acabou de calcular, 2 metros por segundo ao quadrado, mais o atrito B, que era de 6 newtons. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12, jovens. Então, dá uma força de A em B, que é 12 newtons. Então, vou escrever aqui assim, ó. Como força de A em B é igual a força de B em A, portanto, força de B em A é igual a 12 newtons. E aí, na letra C, força de A em B igual a 12 newtons. Então, a letra B e C ficam mais fáceis, porque
As duas forças têm a mesma intensidade, só tem sentidos opostos. De bonito, né? De bonito. Questione e perguntem, jovenzinhos, do primeiro exercício. Dá 2 segundos para a pergunta, senão nós já vamos para o próximo, segundo exercício. Jovens, viram como é um exercício longo? O cálculo em si não é tão longo, mas são vários cálculozinhos. Faz um cálculo para o corpo A, faz um cálculo para o B, aí soma as equações. Então é bastante trabalhoso. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês para ter bastante cuidado, galera. Essa relação aqui ó, de desenhar as forças. Tá desenhando cada força, desenha os blocos separados. Se você vai perceber que vai ficar mais fácil. Desenha a força em cada bloquinho. Eu poderia ter desenhado tudo aqui, ó. Mas pensa desenhar esse monte de força em cada corpo aqui. Ia ficar muito embolado, muito poluído o desenho. Por isso que eu refiz o desenho aqui do lado. Tá bom? Então essas dicas, elas ajudam você a ter um desenho mais limpo e, consequentemente, fica mais fácil de você entender como que essas forças estão associadas. E aí, como que você vai escrever essas forças também na equação. Belezinha? Então, fechamos o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. Diz o seguinte, ó. No esquema a seguir, a superfície horizontal é rugosa e tem coeficiente de atrito μ igual a 0,3. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração dos blocos. Jovem, é para fazer a mesma coisa do exercício anterior. Só que antes tinha um corpo encostado no outro. Agora não. Agora eles estão presos por um fio e um desses corpos está pendurado. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos fazer, desenhar as forças. Como aqui ó, um corpo está bem separado do outro, eu vou desenhar a força aqui mesmo, não vou refazer o desenho dos corpos, tá bom? Então, para o corpo A, eu sei que eu tenho a normal A e tenho o peso A. Tem a tração na corda que puxa o corpo A nesse sentido e tem a força de atrito que se opõe ao movimento. FAT. Então, são essas forças que nós temos para o corpo A. Para o corpo B, jovens, quais são as forças? Eu tenho a tração na corda, então eu tenho a tração. Não vou chamar de tração A e tração B, vou apagar aqui, tá? Porque como é a mesma corda, é a mesma força de tração, tá? Então vou deixar só tração A, tração B. Sem o A e o B, só tração. E aqui eu tenho o peso do corpo B. Então tá aí, jovens, é isso que nós temos nesse sistema. Aí eu pergunto para os senhores, é possível o corpo A deslizar para a esquerda? Não dá, né? Só dá para ele deslizar para a direita. Porque para ele deslizar para a esquerda, alguém teria que puxar ele, não tem ninguém puxando. Tem uma força que dificulta o movimento, ela não gera movimento. Então a única possibilidade é que o bloco B esteja descendo, então tem uma força resultante sobre ele na vertical para baixo, e o bloco A, portanto, se mova para a direita. Já que eles estão presos por um fio, na verdade, eles se movem desta forma. Não tem como o A se mover para a esquerda ou o B para cima nessa situação. Show de bola! Desenhei as forças de cada corpo. O que eu vou fazer? Vou olhar para cada corpo separadamente. Então, olhando primeiro, não vou chamar de corpo, né? Parece cadáver. Vou chamar de bloco. Então, vamos lá. Olhando para o bloco A, jovenzinhos, no eixo vertical. Então, ó, vocês já sabem, né? Já estão carecas de saber que o bloco A não vai flutuar e que ele não vai afundar na superfície. Então, o que eu posso afirmar sobre a normal A e o peso A? Elas vão ser iguais. Então, tá aqui. Fechou? Olhando para o eixo horizontal. Bom, se tem força resultante, vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante
massa vezes a aceleração. Quem que vai ser a resultante aqui? É a maior, que tem que ser a tração, que está na direção da força resultante, menos a menor, que é a força de atrito. Então, a força resultante vai ser tração menos força de atrito igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Chegamos nessa equaçãozinha simpática aqui. Faz a mesma brincadeira para o bloco B. Então, ó, para o bloco B, eu só tenho eixo vertical. Não tenho eixo horizontal no bloco B. Não tem força na horizontal. Então, eu sei que tem resultante. Então, já vou pensar na segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Quem que vai ser a resultante? Bom, a peso, que é a maior, porque está na direção e sentido da resultante, menos a tração, que está no sentido oposto. Então, peso B menos tração é igual a massa B vezes a aceleração. Tá aí. Agora, ó, tenho essa equação que eu vou chamar de 1 e essa equação que eu vou chamar de 2. As duas têm a aceleração, que é o que o exercício pede para nós, ó, a aceleração. Só que as duas também têm tração, que é um valor que nós não conhecemos. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Ou seja, nós temos um sisteminha de equações. Então, o que que nós vamos fazer? Somar. Nós vamos ficar somando 1 e 2. Então, o que que você pode escrever? Tração menos força de atrito, massa A vezes aceleração. Com a equação 2, que é peso B menos tração, igual a massa B vezes a aceleração. E agora é só somar o parangolê todinho. Então, ó, tração menos tração você consegue cortar. Elas têm mesma intensidade, sentidos opostos. Então, sobra peso B menos força de atrito, igual a massa A vezes a aceleração, mais massa B vezes a aceleração. Jovens, peso B menos força de atrito é μ vezes a normal. E aqui, ó, a normal é a normal A, que vai ser igual ao peso A, igual, vou pôr a aceleração em evidência, massa A mais massa B. Esse parênteses todo eu vou passar dividindo. Então, fica peso B menos μ peso A, todo mundo dividido por massa A mais massa B. Então, agora, ó, é só brincar de fazer continha. Peso B, jovens, como os dois, ó, têm a mesma massa, o peso vai ser igual, né? Peso é massa vezes gravidade. Então, vai ser 5 vezes 10, portanto, vai ser 50 newtons. Então, 50 menos o μ, que é 0,3 vezes 50, dividido por massa A mais massa B. 5 mais 5. Aqui é menos. Vamos ver se eu consigo apagar só aquele cara ali. Foi. Então, vamos lá. 50 menos. 0,3 vezes 50, jovens, eu acho que vai ser 15. Isso aí. Vai ficar 15 dividido por 5 mais 5, que é 10. 50 menos 15, jovenzinhos, vai dar 35. 35 dividido por 10, ó. 3,5 metros por segundo ao quadrado. Nossa, ficou muito feio isso aqui. 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então, chegamos naquilo que o exercício pedia para nós. Beleza? Percebem, jovens, que por mais que o desenho mude, que o enunciado mude, a estrutura é a mesma? Desenha as forças, escreve as equações, geralmente faz o quê? Soma as equações e calcula a aceleração. Ele muda a historinha, ele muda o desenho, mas o processo se repete ao longo do caminho aí. Beleza?
Questionem e perguntem, jovenzinhos, desse exercício. Vai lá. Tá com os senhores. Tá com os senhores. Beleza? Tranquilos? Então, ó, eu tinha mais um exercício planejado, só que não vai dar tempo, porque faltam 2 minutos para acabar a nossa aula aqui no Zoom, para estourar o tempo, tá bom? Então, jovenzinhos, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês lá na pasta de física, tá bom? E vocês podem acessar lá se vocês quiserem. Vou deixar aqui nesse exercício, se alguém quiser dar um print agora ou anotar. Podem daí treinar esse exercício. E na aula de amanhã eu vou fazer ele com a turma toda, tá bom? Vou conversar sobre força de atrito geral. Vou fazer um exercício do livro. E aí o segundo exercício eu faço esse daqui com todos daí. Tá bom? Questionamentos, jovenzinhos, mandem. Vocês ficaram bem silenciosos na aula hoje. Não saiam ainda, tá? Não saiam ainda. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, porque eu preciso... Professor. Oi. Você poderia compartilhar o link lá do Google Drive da turma, por favor? Do primeiro A? Nossa, jovem, você me pediu uma coisa tão simples que eu não sei como fazer. Como é que eu faço isso? Eu acho que eu não sei como é que é. Nunca não sei. Não tem problema. Como é que eu faço para compartilhar? Eu copio o link da onde, será? Não, é que daí a Jaqueline já tinha passado uma vez, só que daí eu não consigo mais acessar. Ah, então eu vou pedir para ela passar mais uma vez para vocês, então. Porque eu não sei... Será que é só eu acessar o link da minha... É que eu acho que eu vou conseguir compartilhar só a minha pasta. Eu vou tentar. Aí eu mando junto lá no... Beleza. Mas é que você já tá sem, né? Eu vou tentar e qualquer coisa eu compartilho amanhã com vocês se eu conseguir, tá bom? Porque agora eu não sei, eu vou ter que descobrir como que é. Se é só copiar o link lá de cima e daí já vai acabar o tempo aqui também. Professor, acho que é o link está no site do colégio. Ah, ó, tá no site do colégio. Boa, Rambo. Tá no site do colégio. É só você entrar lá que você consegue acessar o link. Beleza? Tá, obrigado. Jovens, vai cair a live. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Um ótimo resto de tarde. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau. Falou. Tchau. Quer